Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos gravar aqui um vídeo. Faz tempo que eu não gravo, né, pessoal? Eu tenho feito colocado alguns cortes, né, de uma palestra que eu fiz, mas hoje vamos gravar uma coisa aqui nova, né, falando de um assunto que me interessa, né, que é um assunto sobre universidade, tá? Assim, pessoal, né, já tive alunos, tá? Já tive alunos autistas nível 1, né, nível 1 de suporte, tá? Autismo leve. Esses alunos, eles passaram, tá, pela formação e nem comunicaram que eram, né, pessoas com autismo, tá? Eu passei por toda a formação, né, e fui descobrir com 49 anos que eu tinha, né, autismo, tá? E hoje a gente tem sala de aula, tá, 2 alunos, tá, um com autismo leve e o outro com autismo moderado, que estão a cursar aqui o local onde eu dou aula, universidade que eu dou aula. Aí aqui a professora, tá, a psicóloga, ela fez um podcast, tá, que ela conversou num podcast que é só feito por pessoas com autismo. Essa reportagem está no canal do Autista. E ela faz algumas colocações em relação à prática dela, do que ela está observando, tá? Porque ela é psicóloga de uma universidade federal. Então ela coloca assim: estamos engatinhando, né, diz psicóloga, sobre a inclusão de autistas na universidade. Aí ela coloca aqui, né, a psicóloga, né, Tatiana Dunajev, foi entrevistada no podcast aqui, que é específico, né, do assunto de autismo. Ela é psicóloga da Universidade Federal de Goiás e faz um balanço, né, fez um balanço da inclusão de autistas no ensino superior. A universidade ainda está se estruturando. Ainda não tem esse objetivo claro de estabelecer diretrizes, estabelecer normativas, estabelecer práticas para favorecer com que o aluno autista permaneça e consiga finalizar seu curso. Estamos engateando, estamos num processo de construção, as coisas são muito lentas, tá? Aí ela conta aqui um pouco da experiência dela, então assim, tem um podcast depois, né, pessoal? Recomendo que vocês, né, tem aqui o link aqui no canal do Autismo, tem um link para o podcast, tá? Para poder ver a entrevista dela toda. Assim, gente, tá? O que ela colocou aqui tem muita razão de ser. Porque a principal questão, tá? Então vamos separar algumas coisas aqui para a gente entender. As pessoas com autismo severo, nível de suporte 3, né, teriam muita dificuldade, tá? Sequer de entrar numa universidade, tá? Pelas suas limitações comunicativas, né? Então é um mundo à parte, tá? Agora, quando a gente já começa a falar, né? E aqui ela fala de nível 1, tá? Nível 1, autismo leve, ou nível 2, autismo moderado, a gente já está falando de situações em que a pessoa consegue interagir, consegue se comunicar e consegue, né, adentrar a uma universidade. Então esse é o primeiro passo, porque a gente, aqui no nosso caso, né, meu caso, experiência de vida, tá? De ter conseguido entrar na universidade, ter passado, ter me formado, ter feito mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então é possível. Agora, quando a gente pensa, tá, pessoal? E aí, claro que vem essa questão. Ela coloca uma situação aqui que é uma coisa que a gente vê muito na prática, tá? Os alunos que a gente teve de nível 1, eles formaram, eles terminaram o curso, tá? De boa, depois que eles foram falar que eles eram, né, pessoas com autismo, eles nem avisaram, né? Pessoas que ficavam lá, alunos que ficavam lá na deles, estudavam, ficavam de boa, né? Um aluno mediano que passou ali sem, né, chamar atenção, tá? Agora depende do curso, né, pessoal? Por exemplo, o meu curso, minha área de formação inicial, que é Direito, é uma área que você estuda bastante, né? Que você se dedica, que depende muito de você estudar. Então, para quem gosta de estudar, né, por si, né, começar lá a estudar por si, o curso de Direito é muito interessante, porque você vai,
ter que se dedicar bastante e você vai ter que estudar, né, muito. Então é um curso que ele, né, ele é só um período do dia, tá? São 5 anos, é só um período do dia e você tem que se dedicar bastante, né? Você tem que ir além para você conseguir, né, buscar os teus sonhos. O que eu percebo, tá? E aí agora falando da minha segunda ou terceira ou quarta, tá? Quinta tentativa de formação, né? Então, depois que eu terminei direito, terminei o mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu fui estudar outras coisas, tá? O que eu percebo das outras formações que eu fui tentar estudar, né? Dentre elas, economia, ciência da computação, tá? Psicologia e medicina, tá? Gastei 2 anos estudando medicina, né? 1 ano estudando psicologia, 1 ano estudando economia, tá? E 6 meses estudando ciência da computação. O que ela traz aqui é muito pontual e muito real, tá? É muito difícil por vezes, né, o aluno permanecer no curso, tá? No curso de Direito, pessoal, né, eu estudava a matéria que eu dou aula hoje, né, enquanto professor, foi a matéria que eu mais estudei na faculdade, que eu tinha um hiperfoco mais destacado. E foi a matéria que eu me tornei professor hoje. A parte, né, de pesquisa, que eu sempre gostei, também é a parte que eu me dedico hoje. Então, assim, o que eu vejo de dificuldade, em muitos casos, né, são aqueles cursos onde você tem que ter uma interação contínua, muito grande com seus colegas de turma, tá? Eu vejo muito isso, por exemplo, na medicina, que eu fiquei 2 anos lá, né? Você tem que permanecer por uma interação contínua, né, de tempo, por 2 períodos do dia, por vezes 3 períodos do dia. Você tem que fazer trabalhos, você tem que visitar instituições de saúde, você tem que fazer várias atividades e você está em contato constante e a todo momento com seus colegas de sala, né, e com os professores, e com toda aquela pressão, né, que para uma pessoa autista a gente olha e fala, mas qual que é a lógica de ficar fazendo essa pressão toda sobre os alunos, né? Não tem lógica nenhuma isso. Então, pessoal, são cursos que realmente, né, ali pega, né? Até quando eu fui assistir, tentei assistir a série Good Doctor, tá? Uma série sobre um médico que é autista, eu olhei aquilo e falei, cara, isso não é real, tá? Isso não é real. As coisas não são assim, tá? As coisas não são assim para a maior parte das pessoas com autismo. Pode ser para esse caso aí, tá? Que é um savant, né? Aí um savant pode até ser, porque é um savant, ele tem aquela situação dele e o restante não existe, né? Ele segue aquele processo dele. Mas para um autista, tá, gente, que não é savant, aquilo não funciona daquele jeito. É muito complicado, é muito difícil, tá? Dependendo do esforço que você tem que fazer, né? De tudo que você tem que passar, você vai ter um burnout. Vai chegar uma hora que vai te dar um burnout, né? E eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Chegou um momento que deu um burnout. Aí eu tive que falar, olha, eu vou parar, né? Né? Achava interessante fazer o curso, só que o estudar não era o problema, né? Era a convivência. Você tem que manter a convivência, né? Se manter ali presente, né? Interagindo por tanto tempo junto com outras pessoas. Então realmente dá um burnout. E isso é uma das coisas, tá? Que ela fala aqui, olha, estamos engatinhando, estamos num processo de construção, as coisas são muito lentas. Então eu vejo que essa aqui realmente é uma grande dificuldade, tá? E determinados cursos, não vejo como isso pode ser resolvido, tá? Principalmente esses cursos que tem muita interação. Não vejo como isso pode ser resolvido para essas situações. Acho difícil, ela coloca aqui a dificuldade, né? Ó, estamos engatinhando, estamos no processo de construção, as coisas são muito lentas. E realmente são, porque é difícil, tá, pessoal? Existem certos limites, né?
que por mais que, né, se tenha talvez, né, por exemplo, que os professores tenham noção, que os colegas tenham noção, existem certos limites de exposição, de interação, né, da hipersensibilidade das pessoas com autismo, que não adianta só, né, aquilo está claro, as pessoas saberem, né, vai além disso, vai além. Então, nesses cursos que exigem muita interação, eu acho que vai ter ainda muita dificuldade. Por isso que às vezes é mais fácil, né, você em outros cursos que não tenha tanta interação, e hoje tem muitos cursos online também, né? Muitos cursos que a pessoa continua. O que eu percebi, por exemplo, em ciência da computação, que era uma área que eu queria estudar e fui ver, é que eu achei muito, assim, achei um pouco, o hiperfoco não rolou, né, quando eu fiz. Economia eu fiz um ano, achei legal, tá, mas era online também, depois de um ano, aí eu falei, poxa, né, acho que não vou continuar aqui, já achei legal a parte geral, mas não quero continuar. Na psicologia eu fiz um ano presencial, tá, achei legal, mas aí também o que prejudicou foi a interação. Eu já não queria mais, né, permanecer naquela sala de aula, eu não queria mais estar interagindo ali. Então aí falei, não, acho que eu vou parar, né, dar um tempo, depois eu volto, acabei não voltando, porque aí eu parei a psicologia e depois fui logo fazer medicina, tá? Então aí fiquei, né, 2 anos, né, numa sala de aula de medicina, tá, gente? Exige bastante, exige bastante. E aí uma pessoa com autismo realmente, né, olha, eu acho que 2 anos foram assim, tá bastante, assim, os limites de certas coisas foram atingidas ali. Então, pessoal, essa colocação que eu queria fazer para vocês, porque realmente, tá, gente, é uma dificuldade permanecer, né? Quando se fala em autismo leve, nível 1, autismo moderado, nível 2, é você permanecer, né? A gente tem, no nosso caso aqui, acompanhamento, né? Acompanhamento para, né, para apoio pedagógico, tá? Isso a gente tem, está fornecendo, que a universidade está fornecendo. A questão toda, eles não são meus alunos ainda, tá? Eu nem os conheço, nem sei quem são esses alunos, tá? Eles ainda estão terminando o primeiro ano, depois eu vou conhecê-los mais à frente, né? Então vai ser interessante, né? Um professor autista, né, dando aula para alunos com autismo. Vai ser interessante, né? Mas eu acho que vai ser de boa, porque eu já tive isso, né? Já tive 2 alunos que passaram e não falaram nada, mas naquela época eu não sabia, né? Não tinha diagnóstico, nem tinha noção sobre isso, né? Mas os alunos passaram, beleza. Aí, pessoal, então, essas constatações que eu queria colocar aqui, né? E se você, né, é uma pessoa com autismo, né, e quer estudar, e quer, né, fazer um curso superior, você tem que se preparar para isso, tá? Eu vejo que hoje talvez é melhor criar estratégias, tá? Eu até pensava né, assim, se eu fosse continuar, tá, antes de desistir parar do curso de medicina, eu pensava assim, se eu for continuar, ou eu vou fazer menos matérias, ou eu vou fazer com outras turmas, ou eu vou fazer, né, um período e vou trancar o outro, vou fazendo aos poucos. Eu pensei em usar essa estratégia, né? E naquela época, gente, eu não tinha nem noção que eu tinha autismo, né? Eu só via que eu estava no burnout em relação a permanecer no curso, gostaria de ter permanecido, mas estava no burnout. Aí eu comecei a pensar em soluções, falando, não, peraí, mas se eu ficar, né, dar uma parada, depois voltar com outra turma, ou se eu fizer algumas disciplinas a menos, e veja, no segundo ano, eu já usei essa estratégia de fazer disciplinas a menos. Né? Eu acabei fazendo lá, deixando 2 disciplinas para trás, para ver se eu conseguia me ajustar. Né? Mas mesmo assim ainda continuou o burnout. Aí eu falei, vou dar uma parada, né? Talvez eu faça, né? Periodicamente eu faça um semestre do curso. Aí acabei não voltando, tá? Mas é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. Então, se você é uma pessoa com autismo, você quer fazer um curso superior, primeiro assim, acho que é importante você, né, se preparar
e criar estratégias de sobrevivência, né? Estratégias suas para você conseguir terminar o curso, tá? Porque isso que eu acho que é a maior dificuldade, vai dando esse burnout da interação e chega uma hora que a pessoa fala, não vou continuar, né? Então é uma coisa que realmente precisa ser pensada, ainda precisa ser muito estudada, tá? Eu espero que a psicóloga, que a Tatiana, ela consiga, né, trabalhar, aprofundar isso, para ver se ela consegue ajudar mais pessoas que tenham essa dificuldade, tá? Porque realmente não é fácil. Eu vejo dos dois lados, né? Enquanto professor, claro que ainda, né? Os alunos os dois que participaram, né, das aulas terminaram, tá? Porque eu acho que o curso de Direito depende muito de você, você tem que estudar, você tem que aprofundar, então é um curso que você consegue, né, gerenciar, né? Porque é um curso que não depende tanto da sua interação, né, com outras pessoas, muito mais do seu estudo, né? Agora, tem cursos que realmente são bem mais complexos, tá? Tem muitas pessoas com autismo que têm ligação muito com a área de exatas, né? E na área de exatas você fica muito no seu mundo e as salas de aula sempre acabam ficando reduzidas, né? Ficam poucos alunos. Então, às vezes, é até mais fácil, em certa medida, né, de você permanecer no curso, tá? Claro que eu estou falando algo aqui a partir de uma visão pessoal do que aconteceria se eu curtisse exatas, né? Acho que seria mais fácil por não ter tanta interação pessoal, né? Isso facilitaria a convivência e facilitaria eu conseguir terminar o curso. Agora, um curso de medicina com 40 alunos naquela sala, você ficar o dia inteiro, a tarde inteira, e às vezes à noite, fazer atividade junto, e no grupo à noite ter que ver o que está acontecendo, e os professores te cobrando sempre alguma coisa nova. Então acho que é bom colocar essa experiência para vocês verem que vocês provavelmente vão passar por isso, tá? Provavelmente vão ter esse estresse e vão ter que criar mecanismos de sobrevivência, né? Criar estratégias, criar formas para não entrar no burnout, para conseguir terminar o curso, tá? Porque o estresse maior é a convivência, não é o estudo, né? Então é porque a gente entra no nosso hiperfoco, a gente estuda, a gente se aprofunda e a gente se vira. Mas esse processo, né, de estar ali, esse período todo de tempo, né, pessoal, que você passa, né, é o mais complicado, tá bom? Então acho que eu queria deixar esse recado hoje, sou o professor Martins, e até nosso próximo vídeo.